Hoje eu vou começar o vídeo me apresentando, porque tem várias pessoas que estão chegando no canal. Então eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu faço, né? Porque eu já começo iniciando nos vídeos e às vezes a pessoa entra e não sabe nem o que eu faço da vida. Bom, vamos lá. Meu nome é Priscila. Eu trabalho com a parte espiritual já desde quando eu tinha 14, 15 anos, tá? Leio o baralho cigano, faço os trabalhos espirituais, tá? Não trabalho com amarração. Os trabalhos que eu faço é para abertura de caminho, descarrego, aberturas no caminho no geral, profissional, afetivo, cuidados com o emocional, tá? Porque às vezes, muitas vezes as pessoas estão para baixo emocionalmente e é falta de conexão com o espiritual, tá? Então, ajustando e ajudando essas pessoas a ter uma maior conexão com a parte espiritual. Tem uma linha de produtos que se chama Diamonds, produtos artesanais, onde eu vendo banhos de ervas, sabonetes feitos de ervas, aromatizadores de ambiente à base de ervas, tudo para proporcionar uma melhoria na energia, a frequência, né, dá uma elevada. E é isso, agora vamos pro vídeo. Bom, o que eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês, tá? É a respeito das pessoas que sofrem magia e feitiços, tá? Então, esse tipo de assunto tem, assim, muitas pessoas hoje em dia preocupadas, né? Isso de ruim tá acontecendo na minha vida, me mandaram feitiço, a fulana não gosta de mim, fez um trabalho espiritual. Então, gente, o que eu queria deixar claro para vocês, tá? Que isso só vai atingir a sua frequência, o seu campo espiritual, a sua vida, se você estiver numa dessas coisas que eu vou estar colocando para vocês aqui, tá? Então é assim, quando a pessoa faz o trabalho, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza, né, que quase a gente não tem absoluta certeza, mas a gente acaba sentindo, as coisas começam a dar errado, o relacionamento muita briga. Geralmente a gente joga para que se alguém estivesse trabalhando energeticamente contra a gente. Nós temos que, primeiro de tudo, lembrar que nós temos a nossa proteção espiritual, Deus está acima de tudo e nada acontece sem a permissão dele, tá? É óbvio, se você tiver com a sua energia em equilíbrio, o seu espiritual alinhado, o trabalho até pode dar uma raspada, desculpa, mas ele não vai acabar conseguindo o propósito para que ele foi enviado, tá? O que abre campo para que esses trabalhos acabem afetando a nossa vida? A principal coisa são os nossos erros. Então a pessoa foi lá, jogou um trabalho para você e talvez a sua frequência não tá boa e de alguma forma aquilo acabou te atingindo. Então vamos supor que realmente teve uma pessoa que mexeu espiritualmente e aquilo acabou afetando a sua vida, os seus caminhos ou alguma coisa ligado, né, a sua família, a sua vida, o seu trabalho. Primeira coisa, quando nós erramos, quando a gente tem que estar sempre atentos aos nossos atos, primeira coisa, tá? Então as mentiras, as traições, passar a perna em outra pessoa, agir de má fé com outra pessoa, tudo isso faz com que o nosso campo vibratório, eles caem, eles ficam abertos, é onde esse tipo de energia que muitas vezes nem é trabalho feito, acaba invadindo a nossa frequência energética, onde leva a gente pro buraco, tá? O não cuidado e a prática com o espiritual, tá? Então, isso, independente de religião, pode ser numa igreja oração, pode ser na sua casa manter a frequência com orações, mantras, decretos, os banhos de ervas, eu sempre falo para vocês e sempre vou repetir. Se vocês soubessem
a força que tem as ervas, a energia que elas podem nos proporcionar numa limpeza de aura, num banho de descarrego. Então, assim, pode reparar que quando você faz um banho de erva, a melhora ela é instantânea. Porém, se você voltar a praticar coisas aonde a sua frequência, a sua vibração caia, esse tipo de energia volta, tá? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos negativos, isso abre brechas para que se alguém tiver fazendo trabalho, rogando praga, desejando mal, isso acaba interferindo, tá? Então, como eu falo, tudo que é feito na nossa direção, de uma forma ou de outra, demorando ou não, vai voltar para quem enviou. A pessoa está criando karmas para ela, para a vida dela e para os descendentes dela daí, tá? Então, quando a pessoa cair em si, ela tiver essa consciência, talvez ela pare de alguma maneira de querer te atingir, te afetar, porque ela vai ter consciência de aquilo agora não tá pegando em mim, mas pode pegar num filho, pode pegar mais pra frente num neto, pode pegar mais pra frente ou numa mãe, ou no marido, ou na namorada, na esposa. Então, assim, de alguma maneira isso vai acabar retornando, tá? É a lei ação e reação. Isso é uma lei do universo. Lei da ação e reação. O que você faz, aquilo volta, tá? Aquilo tem uma reação. Outra coisa que baixa muito a vibração são os nossos pensamentos, tá? Nós estamos no dia a dia, correria, um monte de coisa para fazer. Quanto mais os pensamentos estiverem conturbados, negativos, ou a pessoa às vezes não acredita numa mudança, né? Onde ela fica estacionada naquele tipo de frequência, né? Na mente dela, a probabilidade de você dar uma balançada quando vem ataques espirituais, trabalhos de magia, feitiço, simpatia, de te atingir, a probabilidade é maior do que quando você está numa frequência melhor. Quando isso que eu falei para vocês pode atingir, desde animalzinho de estimação, filho, marido, esposa, mãe e etc. E até pode às vezes pegar em você alguma coisa, passar, né, de raspão, mas você que cuida do espiritual, isso é uma coisa passageira, isso bate e já melhora. Quando não se tem esses cuidados espirituais, é onde tende às vezes aquela frequência ficar, e se você vacila, aí lascou mesmo, porque aí aquela frequência fica insistente, tá? Agora, quando você imaginar, foi fulano que mexeu, foi Beltrana que tá fazendo, você tem, né, a certeza, você sabe que a pessoa realmente está fazendo, qual é o melhor jeito de você estar cortando isso? Sem você criar mais karmas. Você cortar o pensamento em cima dessa pessoa, não fale, não pronuncie o nome dela em hipótese nenhuma, para que esse cordão que ela jogou na sua direção, essa energia, para que ela tenha um corte, ela seja desvinculada do seu campo vibracional, tá? Então isso parece assim, é bobeira, né? Isso é muito, o nosso pensamento, ele faz as conexões. Por isso que eu falo, o pensamento negativo conecta com energias e coisas negativas. O pensamento e atitudes positivas, eles nos conectam com situações positivas. Mesmo que o espírito, tá, foi mandado lá, um cabra lá para te azarar a vida, trazer prejuízo e o que mais for. Ele tenta. Quando ele não vê espaço e brecha para poder entrar no seu campo vibracional e realizar o que ele foi mandado fazer, isso estamos falando se caso alguém fez um trabalho, ele acaba desistindo. Porque ele vê, ali não tem campo, não tem abertura, não tem, eu tô perdendo tempo porque essa pessoa está com o campo dela energético fechado. Entendeu? Então é assim, ele chega e faz e tenta, então você sente uma balançada, às vezes sente um desânimo, às vezes sente uma
uma tristeza, às vezes sente alguma situação, só que se você forçar o seu mental em oração, em coisas positivas, em coisas que te trazem alegria, você vai vibrar uma outra energia que não é compatível com esse tipo de espírito, com esse tipo de demanda, com esse tipo de energia, e eles acabam desistindo. Isso serve até para aqueles obsessores que nós trazemos de outras vidas, porque não pense que nós temos só amigos da parte espiritual. Nós temos os inimigos, temos pessoas que nós prejudicamos, que nós lesamos, que nós, sei lá, fizemos qualquer coisa. Então tem esses espíritos também, né? Fora o karma que nós já convivemos com as pessoas, de os resgates que nós temos que fazer, também tem essa situação do espiritual, que de outras vidas, que também nós tivemos problemas, entendeu? Então eles vão tentar também nos acessar. Porém, quando eles não veem abertura, não veem brecha para fazer o que eles querem, eles acabam desistindo. Porque eles vão entender, pô, essa daí tá numa outra vibração, eu nem consigo alcançar ela para realizar tal coisa ou para fazer tal coisa. Caiu a vibração, caiu a frequência, é porta aberta para a entrada disso, tá? Então, assim, esses espíritos percebendo você inacessível, e eu falo, nem precisa de muita coisa, tá, gente? Reparar as nossas atitudes diariamente, os nossos erros, o que a gente assiste, o que deixa a nossa frequência e nossa vibração cair, excesso de reclamação, tudo que você vê que traz uma frequência e uma energia negativa. Não abrindo essas portas, não trazendo brechas na nossa vibração, na nossa frequência, o pessoal pode fazer o trabalho que quiser. Ele pode esbarrar em você, mas ele não te atinge, ele não te derruba, tá? Então isso é que nem eu falei, desde pessoas, tá? Que hoje em dia tem mais pessoas querendo derrubar outras, querendo namorado, namorada e não sei o que de outras, cargos e cadeiras, né? E usando dessas coisas do espiritual para poder conseguir um objetivo, do que qualquer outra coisa que a gente imagina, tá? É que nem eu falei pra vocês, é só vocês verem alguns lugares onde eles colocam, né? Como conseguir acabar com não sei quem, como fazer fulano e fulano brigar. São os vídeos mais acessados, são as pessoas mais procuram. Então é assim, existe muita gente que faz a maldade, faz as coisas, não querem ver o outro bem, não admite ver outra pessoa às vezes brilhar. Então isso incomoda, tá? Então são pessoas que estão numa frequência ruim, são pessoas que dentro delas é ruim, porque gente que é do bem, ela jamais iria procurar qualquer coisa que pudesse prejudicar outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa tivesse feito alguma coisa ruim para ela. Então as pessoas não admitem ver os outros bem, os outros crescerem, ou os outros prosperarem, ou o relacionamento dar certo. Então assim, são pessoas extremamente infelizes, amargurados, amarguradas, tá? Que buscam esse tipo de coisa para tentar detonar com o outro, ao invés de buscar para falar, eu quero me sobressair, eu quero melhorar, eu quero me levantar, eu quero abrir meus caminhos de prosperidade, eu quero abrir meus caminhos do amor, eu quero... Então as pessoas procuram derrubar os outros, tá? Eu tô nesse meio espiritual, então assim, eu sei bem o que eu tô falando a respeito do quanto as pessoas procuram fazer a maldade. E depois, eu vou te falar, as pessoas são muito daquelas que elas hipócrita, né? Que ela ainda fica depois falando, nossa, eu já vi tanto isso, as pessoas vão, faz um negócio lá, eu quero isso, eu quero aquilo, porque simplesmente ela quer. Ela quer, aquilo é coisa dela, do ego dela, ela quer conseguir aquilo. A troco de quê?
De nada para medir força, ou para dizer que conseguiu, ou porque o fulano não vai brilhar mais que eu, ou porque o fulano se afastou de mim e tá reconstruindo a vida. Então as pessoas não admitem isso, tá? Principalmente, eu vou te falar, há pessoas que separam amizades, quando as amizades, né, um amigo, amiga, briga, não admite, às vezes, né, por ciúme, por coisa assim. Relacionamento, se a pessoa separa e a outra pessoa começa a se relacionar e se virar e crescer e ter outra vida. Então, assim, tem gente que não aceita. Então, eu não tive, eu não me virei, eu não me relacionei de novo. A pessoa não admite que o outro toque a vida dele. E isso é o quê? Isso é puro ego dela, entendeu? Ela quer porque quer que a pessoa se estrepe também do mesmo jeito que talvez ela não esteja tão bem quanto o outro tentando, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que tá passando dentro do coração daquela pessoa, ou se a pessoa realmente já superou uma situação. Então eu vejo muito isso em casos da parte do afetivo, tá? Pessoas brigando e fazendo trabalhos para acabar com o profissional da outra pessoa, porque a pessoa quer a cadeira do outro, quer o lugar do outro, quer ser o gerente, quer ser... Então, assim, batalhar, mostrar resultado, fazer uma coisa espiritual para me fortalecer, para que traga brilho no meu caminho, isso ninguém procura. Agora, procurar como eu vou tirar o fulano do meu caminho para eu poder chegar ali, isso aí tem bastante procura. Entendeu? As pessoas às vezes saem uma das vidas das outras, as pessoas não aceitam. Então vamos supor, o fulano não fala mais com a fulana, resolveu que não quer mais amizade, a pessoa não aceita. As pessoas são livres, as pessoas vão para onde elas quiserem, vão com quem elas quiserem. Obrigar alguém a estar com você, conversar com você, ficar ao seu lado, é a pior coisa que tem, porque você sabe que a pessoa vai estar lá forçado por magia. Não porque a vontade dela é estar, entendeu? Só que o que eu falo, tudo isso, uma hora, volta para quem estiver enviando, tá? E a colheita, ela nunca vem do jeito que você, sempre ela vem dobrada, tá? Tudo que você planta, você vai colher depois e sempre dobrado, tá? Então o que eu falo, para vocês não caírem... Se vocês souberem que tem gente fazendo magia, feitiço, rogando pragas ou qualquer coisa, a primeira coisa a ser feita, atenção aos seus erros, tá? Isso eu tô falando, eu falo também, a gente tem que se policiar ao tempo todo, porque uma coisa ou outra, né, às vezes acaba cometendo uma falha aqui, um erro ali, mas são os nossos erros. Álcool, vício, isso também abre campo, tá? Para a nossa frequência baixar e ter a abertura para isso, as nossas atitudes perante ao outro, tá? O jeito como lidamos e tratamos o outro, então assim, tudo isso colabora com a nossa frequência baixar e esses problemas de magia, feitiços e pragas e coisas negativas rogadas, poder entrar no seu campo vibracional, tá? Então, assim, eu indico, super recomendo banhos de ervas e ali, força na oração. Porque você pode até ir lá fazer um trabalho para se limpar, fazer um tratamento espiritual para se limpar, mas se os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua postura continuar sendo a mesma, você vai continuar sendo atingido, tá? Então, pode melhorar por um curto espaço de tempo. Isso eu falo, eu já trabalhei com desobsessão, tá? E tinha gente que passava 1 ano lá fazendo desobsessão e não melhorava. Por que o espírito voltava? O que atraía esse espírito para voltar para essa pessoa que estava lá toda semana fazendo desobsessão e o espírito voltava? Porque a pessoa não mudava a frequência dela. Ela abre o campo e ele volta. Então, assim, o principal de tudo é você manter a sua frequência alinhada. A frequência estando alinhada, o obsessor não volta. Abriu brecha, é caminho para entrar. E para tirar, nem sempre é tão fácil, né? Porque necessita um controle interno
mental e emocional tão grande, e quando geralmente isso pega, ele dá uma derrubada na pessoa. Eu falo isso porque eu já fui vítima também. Quando o feitiço, a magia, ela te pega, ela derruba, ela perturba o seu mental e ela dá uma detonada no seu emocional. Então fala assim, mas como é que eu vou trabalhar isso se o meu emocional, meu mental não tá alinhado? Começa tratando com ervas. A erva vai te dar forças para você conseguir se conectar com você novamente e conseguir fazer essa mudança na sua frequência. Então, no primeiro dia, o banho de ervas ele é maravilhoso. Aproveita que ele lhe deu essa limpada, deu uma fortalecida, para poder entrar com os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua postura de novo alinhadinha e a sua energia subir e esses espíritos não te acessarem mais, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém concorda ou não concorda, vocês podem estar colocando no canal, a gente conversa. E esse é o vídeo que eu queria fazer hoje, explicando um pouquinho, porque assim, pra mim sempre aparecem as pessoas, tá, com esse tipo de problema. Eu também já vivenciei situação assim, e eu digo que o melhor jeito de acabar com isso é fazendo uso de ervas, orações e a frequência de dentro pra fora mudar, tá bom? Fiquem com Deus. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de dicas, simpatia, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. Isso ajuda a chegar a mais pessoas que também precisam, às vezes, de algum esclarecimento como esse. Fiquem com Deus. Gratidão a todos que se inscreveram e estão se inscrevendo. E até o próximo vídeo.